Senhoras e senhores, bom dia. Meu nome é Áquila Soares, eu sou engenheiro de sistema aqui na Vim. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a versão 11A. A gente acabou de lançar ela, tem um monte de novidade, e a ideia é compartilhar com vocês um pouquinho do que foi lançado, o que tem de novidades, enfim, para a gente compartilhar. Eu vou ter um momento no final da apresentação de Q&A, então se vocês quiserem ter perguntas, a gente pode abrir o microfone, vocês podem perguntar na hora, fiquem à vontade, mas se ao longo da apresentação também for surgindo qualquer dúvida, a gente tem uma ferramenta de chat, não sei exatamente em que canto da tela ela vai estar, mas vai aparecer um botãozinho lá de chat. Você pode colocar suas questões, suas dúvidas, qualquer ponto lá, e aí, ao final da apresentação, toda vez que tiver um break, enfim, alguma coisa assim, tiver uma pausa, eu consigo dar uma olhada e aí eu vou te responder, tá bom, gente? Bom, bem-vindos. Vou continuar. Essa sessão está sendo gravada. Ao final dela, ou pouco depois, vai ser enviado o link para todos vocês, se vocês quiserem assistir o replay e compartilhar com alguém sobre as novidades da versão 11, tanto do Vim Backup Replication quanto do Vim One nas versões 11A. Então, vamos lá, gente. Bom, começando agora pelo Vim Backup Replication versão 11A, não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada sobre alguma novidade, algum ponto sobre ele. Bom, vamos começar então. Eu acho que para uma versão A, acho que foi a versão que mais realmente teve novidades, pelo menos desde que eu entrei na Vim. Então, a gente anunciou realmente um monte de coisa que eu brinco que seria digno já de uma V12. E realmente queria compartilhar já com algumas coisas para vocês, tá? Então, suporte a Google Cloud Platform é algo que a gente está integrando agora, então você pode tanto gerenciar o seu ambiente de GCP pela sua instalação do VBR, quanto você também pode recuperar uma carga protegida do seu ambiente on-premises para o Google. Então, hoje a gente já suporta os três principais hypervisors de cloud, Google, Azure e AWS, suporte e integração com Kubernetes. Então, quem já conhece a ferramenta, o Casting, que faz a proteção de Kubernetes, permite agora, nessa versão 11A, o suporte para armazenar os dados dele nos repositórios do Vim. Então, isso permite também a simplificação da sua infraestrutura para armazenar os seus backups. A partir dessa versão, a gente está lançando o Red Hat Virtualization, com o suporte a ele, né? Então, se você já tiver cargas com RHV, você já pode proteger, vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Melhorias de CDP, melhorias de agentes de Windows, AX e Solaris e recuperação instantânea para Nutanix. Tá? Então, começando um pouquinho mais, falando sobre nuvem especificamente, tá? Então, tanto na versão 11A quanto as atualizações que a gente teve lançadas para o nuvem, então Vim Backup for AWS, Vim Backup for Azure, Vim Backup for GCP, a gente anunciou uma série de outras novidades dentro dessas ferramentas também integradas com o próprio Vim. Então, o primeiro a gente está suportando novos serviços, proteção nativas para Amazon FS, bancos de dados SQL e Azure, tá bom? Então, isso é uma opção também, se vocês quiserem proteger essas cargas de nuvem. Então, se você está utilizando o Elastic File System da Amazon lá na nuvem, isso pode ser protegido agora também com o Vim Backup for AWS. E você também pode proteger instâncias de SQL em Azure, tá? Não só necessariamente uma instância de VM tradicional, mas também realmente o SQL como serviço. Bem como a gente já suporta Aurora e diversos outros serviços da própria Amazon também. Então, a gente tem crescido bastante nessa questão de nuvem, tem aumentado bastante a quantidade de serviços e produtos protegidos nesse ambiente. Suporte a armazenamento de menor custo, então desde a versão 11 a gente já lançou o Archive Tier, então a gente está realmente com suporte a S3 Glacier, Deep Archive, Azure Blob Archive e agora Google Cloud Archive, então realmente permite você reduzir bastante todo o seu custo quando você vai fazer o armazenamento para longa retenção. É importante que quando você fala de longa retenção em Archive Tier, tem algumas limitações do próprio Archive Tier e a forma com que ele trabalha. Então a Vim fez todo um trabalho de engenharia e de realmente otimizar a forma de gravar nele para evitar custos desnecessários. Tá? Então, é uma outra opção também que a gente tem integrado na ferramenta. Mais segurança e controle, então quando a gente fala de nuvem, suporte a Amazon KMS e Azure Key Vault, então todas as suas chaves podem ser gerenciadas já por esses serviços, então você não precisa mais utilizar chaves próprias e gerenciar. As chaves das ferramentas podem estar salvas que a ferramenta vai consumir nesses serviços e o Vim vai integrar com isso, e além do próprio função de RBAC, então você ter controles e acessos para cada tipo de usuário diferente que também está operando a ferramenta em nuvem, tá bom? E, por fim, uma única plataforma, e aí, assim, há infinitas possibilidades de recuperação. Eu não lembro o número atual agora de quantidade de recuperação de um workload com a Vim. Acho que a gente chegou a barreira, a caixa de 100
formas diferentes de recuperação, salvo engano, mas você consegue centralizar todo o seu ambiente de backup através do Vim Backup Replication. Então, se você tiver cargas de trabalho em AWS, Azure ou Google, você consegue restaurar para qualquer uma dessas três nuvens, assim como você consegue restaurar diretamente um backup local para elas ou delas para dentro de casa. Então, realmente permitindo uma mobilidade completa dos seus dados. Tá bom? Bom, falando um pouquinho, eu também mencionei Kubernetes. A Kubernetes a gente faz a proteção com o Kasten K10. Não sei se vocês lembram dessa empresa. A Vim fez a aquisição dessa empresa, salvo engano, no ano passado. Kasten era líder de proteção para Kubernetes. A gente trouxe todo o time Kasten para dentro da Vim e realmente integrou dentro da solução. E agora a gente faz a primeira grande integração entre os dois produtos. Kasten K10 vai poder gravar os seus backups diretamente dentro dos repositórios do Vim, e usando o recurso lá de Location Profiles, já vai estar disponível dentro do Vim, então o Vim já vai sair como Vim Ready. Quando o Casting tiver o update, que vai sair agora nas próximas semanas, ele já vai poder realmente gravar nativamente dentro desses repositórios, tá bom? Então, essa é mais uma opção, e aí você permite ter uma visibilidade completa de todo o teu ambiente a partir de um único ponto, né? Bom, continuando também, a gente também tem agora, finalmente, o backup para Red Hat Virtualization. Aqui eu gosto de fazer um adendo, a gente está anunciando esse quarto hypervisor numa versão beta pública suportada. E aí ele vai estar suportado para todas as versões do Red Hat Virtualization 4.47 ou posterior. Existem algumas coisas que precisa realmente entender aqui, tá? Por que a gente primeiro lançou com uma versão beta pública e não porque a gente está anunciando publicamente para qualquer cliente já fazer aquisição disso? Baseado em experiências anteriores, com novas versões de hypervisors suportados, a gente às vezes descobre que existem algumas limitações nas APIs. Por exemplo, a API de Change Block Tracking, as APIs de própria virtualização. Quando ele começa a fazer as operações de backup de uma larga escala, às vezes a gente encontra com alguns bugs na API ou realmente alguns comportamentos não esperados, que eventualmente a gente, apesar de testar em larga escala no laboratório, não conseguiu reproduzir isso no nosso ambiente antes de lançar. Então, a ideia é realmente a gente deixar disponível para vocês, essa versão é suportada, então, tive um problema com RHV, quero, por exemplo, abrir um somado com a Vim, não tenho contrato para o RHV, não tem problema. A mesma subscrição que você já tem para o VBR, que não vai consumir nenhuma licença extra, você pode utilizar ela para abrir um chamado com a Vim, a gente vai estar te atendendo normalmente. E a ideia é realmente isso, garantir que o produto está maduro o suficiente e entender realmente com vocês como é que vão ser os usos do produto, quais são as limitações que eventualmente alguma API vai fornecer e como é que a gente pode estar trabalhando com a própria Red Hat para melhorar as APIs. Então, já existiram diversas coisas que a gente pegou, por exemplo, nas demos nos próprios testes internos da Vim, mas eventualmente algum ambiente de vocês vai ter uma customização específica, vai estar usando uma versão específica do kernel, ou enfim, vai ter diversas alterações que vocês podem ter do ambiente de vocês que vai fugir daquele padrão. Então, isso é importante para a gente garantir que os ambientes vão estar realmente estáveis, seguros, confiáveis quando você precisar, tá bom? E aí aqui a ideia é realmente, você vai poder fazer backup da mesma forma. Então, se você já está familiarizado mais ou menos como a gente faz o backup para Nutanix Acropolis, é de forma semelhante que a gente vai suportar para Red Hat Virtualization. Então, eu vou fazer um backup, eu vou ter um proxy appliance que vai fazer o meu papel de fazer o backup realmente, comprimir, duplicar, guardar esses dados dentro dos meus repositórios do Vim. Dentro do Red Hat Virtualization acontece exatamente da mesma forma e aí permite realmente o backup baseado no próprio virtualizador. Então, não precisa de agentes e você consegue fazer a recuperação granular se você precisar, tá bom? Bom, seguindo também, e aí acho que esse é o ponto que eu também gosto de mencionar bastante, é sobre novidades que a gente acabou trazendo na V11A. Tá? Então, falando de Windows, IBM iX e Oracle Solaris. Tá? Começando de Windows mesmo, tá? Tanto a versão 21, primeiro half do 21, a última versão disponível do Windows 10, quanto o Windows Server 2022 foram feitos os testes de regressão, são completamente compatíveis, estão suportados já pelo Vim Agent 5.0.1, se eu não me engano, mas a versão que vem na 11A, e assim como a gente terminou também os testes de regressão, o Windows 11 também é completamente suportado agora nessa build, tá bom? Então, a gente sabe, eventualmente, uma carga ou outra acaba fazendo upgrade, ou com cliente, enfim.
Você já consegue fazer essa atualização e garantir que esse ambiente está protegido. Não está aqui, a gente também adicionou suporte e proteção para Ubuntu Linux, então as versões 21.04 são suportadas também. A CentOS, as últimas releases do CentOS e do Red Hat, por consequência, 8.04 também estão suportadas. Debian 11, SUSE Linux 11, 15, CSPack 3, Fedora 34, além das próprias atualizações do VMware, tá? Então, VMware 7, Update 3, oficialmente a gente terminou os testes de regressão e ele é suportado nessa release. VMware Non-Cloud, versão 15, também é completamente suportada. E a lei própria da proteção de AIX e Solaris, que a gente aumentou também as funcionalidades e integração com o próprio VBR. Então, por exemplo, se você tiver alguma carga com AIX ou Solaris, o mesmo recurso que você usa no VM tradicionalmente, você cria um grupo de proteção e adiciona as máquinas que você quer proteger nesse grupo de proteção, e se tiver qualquer alteração, ele automaticamente vai fazer o gerenciamento do seu ambiente. A mesma forma vai funcionar com o Vim, tá? Então você vai ter esses protection groups para AIX e para Solaris, para garantir que eles vão ser atualizados e vão também ser realizados o deployment quando necessários, automaticamente dentro do seu ambiente, tá bom? Bom, continuando falando, a gente anunciou uma das grandes novidades recentes, foi o CDP, a proteção contínua de dados. Não sei se alguém já chegou a trabalhar com CDP. O CDP acaba sendo recomendado para aquelas cargas de trabalho de nível 1, ou realmente o que foi extremamente crítico e onde a perda de dados na casa de segundos cria um grande prejuízo para o negócio. Então, por conta disso, o CDP ele é recomendado para aquelas cargas mais críticas, principalmente pela questão de consumo de recursos. Ele é bastante oneroso na versão 11 e ele acaba utilizando bastante CPU e memória pela própria arquitetura como funcionam as integrações com o próprio VMware. Na versão 11A a gente conseguiu refinar bastante isso, então o consumo de CPU, memória, realmente de todos os recursos por CDP, eles caíram drasticamente. A expectativa é permitir que com os mesmos recursos que antes protejam mais cargas, ou realmente precisa de uma estrutura muito mais enxuta para poder garantir o CDP dos seus dados, tá? Então, isso também permite que aí, qualquer momento, eu tive um desastre, tive um problema, algo que realmente impactou a minha disponibilidade, você clica com o botão, inicia uma recuperação, né, do seu ambiente no site de DR, e aí seleciona o momento exato no tempo que você quer fazer aquela recuperação. Bom, outro ponto a gente está adicionando suporte à vSAN e à vVol, então mais cargas de trabalho vão poder ser protegidas, então não só data stores tradicionais, mas data stores com vVol, vSAN e vVol vão estar suportados também. E, de novo, o desempenho também foi assim, bastante alterado, tá? Então, tanto a sincronização inicial quanto as outras sincronizações, elas foram completamente otimizadas para ter um consumo mais consciente dos recursos. Eu acho que essa é uma das funcionalidades que eu realmente fiquei mais fã quando eu realmente vi agora. A gente finalmente suporta recuperação instantânea para Acropolis. Então, o Instant VM Recover para HV é uma realidade. Tá? A gente expandiu. Então, onde começou primeiro no mundo de VMware, depois a gente expandiu para o mundo de Hyper-V, agora também é suportado para Acropolis. E aí isso vai permitir trabalhar realmente, fazer uma recuperação instantânea dos suas máquinas virtuais direto para HV. A gente trabalhou muito próximo da Nutanix para permitir que isso seja disponibilizado, né, e seja disponível para vocês. Existiram algumas atualizações nas APIs que eles possuíam, e aí, por conta dessas atualizações, primeiro ponto importante, essa funcionalidade exige que você esteja no Acropolis versão 6 ou superior. Eu sei que é bem recente, mas ela é uma possibilidade, mas é a versão que realmente vem com essas APIs e todos os recursos necessários para você poder realmente fazer recuperação instantânea. Então, da mesma forma, tem uma máquina virtual dentro do meu ambiente, precisei realmente tive um desastre, quero fazer recuperação instantânea, botão direito, Instant Recovery, e você consegue realmente selecionar para onde você quiser restaurar, da mesma forma como você já fazia as outras plataformas. Então, a ideia qualquer máquina, carga de trabalho, independente de ser nuvem, física ou virtual, permite realmente a recuperação para Acropolis, tá bom? Bom, essa é um pouco da visão geral do Vim Backup Replication versão 11. E aí, junto dele, a gente também lançou a versão 11A do Vim1. E aí também tiveram diversas alterações, que eu acho que tem bastante coisa legal também que dá para compartilhar. Um exemplo o suporte a monitoramento do Vim Backup for Google Cloud.
Então, se você estiver usando o GCP integrado com o seu Vim, você também pode gerenciar e visualizar como é que está o status de proteção das suas cargas no GCP. Então, relatório de conformidade, esse tipo de coisa, você já também consegue ter dentro dele. Análise sobre o repositório seguro, então, se você garantir que se você está usando Hardened Repositories, ou os repositórios imutáveis do Vim, você vai continuar a ter a segurança de que esses dados estão protegidos e de que você está dentro das melhores práticas, e mais que isso, que ninguém alterou, por exemplo, para desabilitar a imutabilidade ou algo do gênero, tá? Então, você consegue monitorar realmente para garantir essa proteção do seu ambiente. Visibilidade também em relatórios para todas as cargas de agentes de IBM, AIX e de Solaris, agora também você consegue ter essa visão a partir do Vim1. Geração de relatórios sobre os seus Enterprise Apps, então, por exemplo, Oracle, a gente lançou na versão 11, Oracle for SAP, e o próprio SAP HANA. Então, se você tiver qualquer uma dessas cargas, você também consegue emitir relatórios sobre eles e verificar a conformidade, como é que está o status disso, e também relatórios de conformidade sobre como é que está o seu CDP, se você precisa fazer algum ajuste ou se você realmente está mantendo o seu RPO dentro do planejado, tá bom? Opa. Bom, primeiro, falando de Vim Backup for Google Cloud, tá? A gente acabou de lançar a versão 2 do Vim Backup for Google Cloud Platform. A partir dessa versão 2 e com a 11O, você consegue integrar os dois no VBR. E primeiro, você consegue ter a visibilidade completa do ambiente. Como eu já mencionei, se você precisar recuperar qualquer instância do ambiente on-premises para GCP, agora é possível também. Da mesma forma que do GCP dentro do ambiente on-premises também é possível, tá? Então, você consegue também, além disso, com o Vim1, ter todo o monitoramento, gerenciamento, análise e relatórios. Então, você consegue visualizar quais são as instâncias que estão protegidas, se eventualmente precisa algo ser adicionado protegido ou não, ter visibilidade, o que está faltando no backup, como é que está o seu SLA disso, né? E aí você consegue, a partir de um único ponto, ter a visão completa. Tudo que está on-premises, quanto que está na nuvem, agora também incluindo o GCP, tá bom? Bom, percepção de ransomware e visibilidade. Então, a gente já tinha alguns alarmes dentro do Vim1, não sei se você lembra, que permitiam tanto detectar incrementais suspeitos, por exemplo, e até mesmo possíveis atividades de ransomware. Então, fui atacado por um ransomware, ele tem alguns comportamentos mais conhecidos, o Vim1 é capaz de detectar esses comportamentos e te dá um alerta, olha, possivelmente é um ataque de um ransomware. Da mesma forma, ele também te colocava, quando você faz um backup, você tem um incremental muito maior do que aquele padrão que você tem nos últimos dias, o V1 detecta. Pode ser simplesmente que você fez uma grande atualização em todo o sistema e fez realmente muitas alterações de arquivos e de dados. Mas, no geral, ele consegue analisar a média e conseguir detectar, olha, esse incremental veio muito grande. Por exemplo, quando você criptografa os dados, ele acaba alterando tudo e o incremental realmente sai muito grande. Então, isso permite você também ter uma visibilidade e gerar um alerta para que você realmente vai validar se isso pode ser tido um ataque de ransomware ou não e até mitigar que isso se propague, tome uma proporção muito maior. E o mais importante, causa indisponibilidade dos seus dados e do seu ambiente. Tá? Agora, na versão 11A, a gente também permite gerar relatórios sobre a questão da imutabilidade usando os repositórios seguros do Vim. Então, se você configurou o ambiente de repositório seguro do Vim, tanto no ambiente on-premises quanto de nuvem, agora é possível você monitorar isso e saber o status. Está ativada essa funcionalidade? Está ativada da maneira correta ou não? Alguém fez alguma redução, por exemplo, do período de mutabilidade ou ele continua no padrão? Quero gerar novos alarmes sobre isso? O Vim também consegue ter uma visibilidade sobre isso, tá bom? Isso aqui eu pretendo mostrar um pouquinho mais vocês na prática, a gente vai ter uma demozinha agora no final, e aí eu mostro realmente na prática como é que funcionaria, por exemplo, essa análise de ransomware. Continuando, falando de agentes para IBM AIX e de Oracle Solaris, tá? Então, para os clientes que ainda têm servidores com AIX e Solaris, tanto em qualquer das plataformas, você consegue ter realmente uma visão completa de todos os dados e também saber como é que está o estado do backup dessas plataformas. Então, além da integração com o VBR, agora na versão 11, você consegue visualizar. Eu estou dentro da minha janela de proteção, eu fiz o backup, ele finalizou dentro da janela, não. Então, você consegue ter um monitoramento em tempo real e você consegue mitigar possíveis problemas sabendo o que está acontecendo, tá? Então, isso permite realmente ter uma visão mais simples de realmente de como é que está todo o seu ambiente protegido, se eventualmente você precisar tomar alguma ação para mitigar algum possível problema ou algo que vai se tornar um problema, ele consegue te ajudar também com esse tipo de monitoramento e relatórios, tá bom? Tem vários alarmes novos e relatórios que são incluídos também para essas cargas de trabalho para você poder ter a visibilidade que você precisa dentro do V1.
Também a gente tem a geração de relatórios corporativos avançados, ou seja, os Enterprise Apps Applications, então, por exemplo, backup de Oracle RMAN, backup de Oracle para SAP, SAP HANA. E aí aqui a gente consegue também, dentro do Vim1, te mostrar relatórios a partir dessas informações. Então, como é que você está, se você tem armazenamento necessário para guardar esses dados, se o seu SLA está sendo cumprido, né? E como é que realmente está sendo o cumprimento da proteção desse ambiente. Então, se você precisar realmente ter uma visão mais a fundo de o que está acontecendo, o que foi protegido, não, para garantir que você não está tendo nenhum gap de proteção, tem esse novo relatório que também consegue te ajudar sobre essas aplicações também, tá bom? Bom, eu falei bastante, então quero começar a utilizar o Vim, versão 11, você pode acessar o site vim.com/vr, vai ter um banner gigantesco, você pode baixar atrás e já fazer a atualização. Os clientes estão utilizando a versão 11, versão 10, sintam-se confortáveis a fazer o upgrade a qualquer momento. Eu recomendo que você olhe esses cabeças para visualizar principalmente versões suportadas e eventualmente, principalmente se você está vindo de uma versão anterior, mas é bem tranquilo, tá? Basicamente você vai baixar a imagem e vai fazer o upgrade para essa versão, tá bom? É mais importante garantir que nenhuma plataforma mais antiga, que, por exemplo, deixou de ser suportada, eventualmente você faça o upgrade e ela não seja mais suportada. De cabeça não consigo lembrar nenhum caso assim, mas é sempre bom validar que esse é o caso. E fazendo upgrade, dependendo da versão, você pode ter que passar para uma versão intermediária. Mas versão 10, versão 11, quero fazer o upgrade diretamente para 11A, não tem problema nenhum, baixa ISO, faz a instalação, basicamente o Next Finish, vai colocar as credenciais que o Vim utiliza e o update foi feito, tanto para o Vim Backup Application quanto para o Vim One. Então essa simplicidade é um ponto que a gente sempre mantém para te ajudar realmente a garantir que você está sempre com a última versão estável e mais recente do produto com novas funcionalidades, tá bom? Bom, e aí, tudo que eu mencionei aqui não envolve só o Vim Backup Replication ou o Vim Availability Suite, que também inclui o Vim One, a versão 11A, mas também toda uma série de outros lançamentos que a gente lançou. Então, Vim Backup for AWS versão 4, Vim Backup for Azure versão 3, Vim Backup for Google Cloud Platform versão 2, o Vim DR Orchestrator versão 5, que quem conhece ele tinha um outro nome, era o Vim Availability Orchestrator, a gente mudou agora recentemente o nome para Vim DR Orchestrator, e o K10 by Vim, que agora está na versão 4.5, que também tem série de novas funcionalidades. Tem um webinar também gravado sobre isso, que fala também sobre os novos recursos, como mutabilidade e diversas outras proteções. Então, a gente tem trabalhado muito, tem uma série de novos lançamentos também que estão para acontecer, como, por exemplo, o Vim Backup for Microsoft Office 365, que também está na versão 6, e diversas outras coisas, tá? Para garantir que a gente está protegendo cada vez mais novas cargas de trabalho e garantindo que o ambiente está realmente protegido e seguro, tá bom? Bom, eu vou parar aqui. Eu vou primeiro abrir uma sessão de questões e dúvidas. E logo na sequência a gente vai realmente fazer uma demonstração disso no ambiente. Que até se tiver alguma dúvida eu já demonstro qualquer coisa dentro do ambiente. E se eventualmente eu demonstrei alguma coisa e não fiquei claro, também a gente pode voltar e continuar com alguma dúvida. Dúvidas, senhores, abertos para vocês. Quem quiser, eu acho que tem... Opa, apareceu aqui para mim. Vamos lá. Bom, então, seguindo as dúvidas aqui na ordem do que a gente suportava, tá? E como fica para IBM Cloud, também há suporte no Cloud Object Storage? Sim, é suportado o Cloud Object Storage desde a versão 9.5 Update 4, para os tiers padrões, tá? O tier de arquivamento de IBM Cloud ainda não é suportado. A gente está trabalhando com a IBM para eventualmente trazer mais essa adição dentro da plataforma, mas hoje ele é suportado apenas para esses outros provedores de nuvem que eu tinha mencionado, tá bom? Bom, fale um pouquinho mais sobre GFS em backups em disco local para Azure e AWS. Eu vou pedir só para você complementar, Rodrigo, e aí, só para entender diretamente, você disse que você tem um backup de AWS que você quer copiar localmente e fazer o GFS disso, ou o contrário? Eu tenho um backup local e eu quero gravar só o GFS dentro de nuvem, só para entender melhor como é que eu te respondo aqui, tá?
E aí, em relação de IBM AX On Power, está também contemplando na versão 11A? Sim. Eu acho que hoje a IBM só tem a AX On Power, tá? As versões mais recentes são todas suportadas, salvo engano, a partir da versão 6.3, acho que nem é mais suportada pela IBM, numa TL, acho que TL3 ou 4, enfim, acima, já é suportada pelo Vim e versões superiores também, tá? Então, a gente está suportando isso, mesmo na plataforma RISC, rodando em Linux on Power, Power 8, 9, 10, enfim. O que ele estiver rodando pode ser protegido com esse ambiente também, tá bom? Ah, bom, continuando aqui. Falando sobre. Vamos lá. Ok, eu vou falar então sobre o primeiro backup local em disco e depois o GFS. Eu entendi que então vai ser o GFS para nuvens, né? Tá, antes de continuar isso, só respondendo mais rápido, Smart Tiering IBM Cloud Object Storage não é suportado. Assim como Intelligent Tiering da AWS não é suportado e a função equivalente da Azure, que eu não me recordo o nome, também não é suportado, nem o Google. Como é que é a nossa implementação do Cloud Tier, do Capacity Tier por o Archive Tier? Capacity Tier, imagina, é o S3 padrão, Archive Tier falando de AWS, é o Glacier. Eu não faço a movimentação usando APIs, tá? Eu subo um proxy dentro da própria nuvem pública. Dentro dela, eu faço uma otimização dos blocos que vão ser enviados para a Archive Tier, para reduzir a quantidade de put, gets necessários para restaurar o dado e toda a questão de otimização desses blocos. Então, quando eu realmente vou fazer a movimentação para o meu Archive Tier, existe toda uma otimização que não é simplesmente mover um pedaço daquele bloco que está no bucket para um outro tier. Existe uma transformação que é realizada para fazer o envio desses dados. Então, nesse sentido, nenhuma ferramenta de nuvem pública que faça essa movimentação para um archive tier é suportada. Tá? O próprio Vim faz isso para garantir que ele tem um controle e a visibilidade completa dos dados. No momento que você faz isso, o Vim para de ter a visibilidade do dado, porque ele não sabe que essa movimentação ocorreu, e aí você pode gerar uma inconsistência ali no seu ambiente que pode impedir realmente a recuperação dos seus dados. Tá? Então, nem o Smart Tier, nem o Intelligent Tiering, nem a função equivalente dos outros provedores são suportados. Tá? Uh, vamos lá. Uh, Tá, sobre o GFS, desde a versão 10, a gente anunciou várias novas funcionalidades dentro do Vim. Então, por exemplo, o suporte ao Copy Mode, além do Move Mode, que você permite copiar os seus backups para a nuvem. Agora, na versão 11, a gente trouxe também mais algumas alterações e suporte a diversos outros recursos. Quando a gente fala de Copy Move Mode, eles trabalham em conjunto assim. A Copy ele vai realmente duplicar o que você está no ambiente on-premises. Move Mode ele vai fazer a movimentação do que você está. Uma estratégia que geralmente pode ser utilizada Deixa eu passar aqui para dentro do ambiente. Eu vou pegar aqui um repositório qualquer. Vamos pegar o S3. Tá. Eu vou falar do meu placement, do meu envio dos dados para a nuvem. Desde a versão 10, 11, a gente realmente trabalhou bastante para substituir seus dados. Ponto importante, toda vez que a gente está falando de envio de dados ao Capacity Tier, existe toda uma redução de dados que a gente trabalha para enviar somente os blocos novos para a nuvem. Então, isso realmente faz toda uma redução do que você vai enviar os seus dados localmente para a nuvem, para você ter um melhor consumo de espaço. Eu tenho esses dois modos aqui que eu posso realmente enviar para a nuvem, tá? Copy Mode é basicamente eu faço um mirror do que eu tenho localmente. Então, se eu gravo localmente 30 dias mais um GFS de 12 meses, ele vai duplicar exatamente do jeito que está na nuvem. Quando eu falo no Move Mode, eu trabalho com movimentando os dados mais velhos, ou seja, passou de 14 dias, ele automaticamente vai mover os backups mais antigos para a nuvem. Então, se eu falo que eu vou fazer meu backup, que eu vou guardar, por exemplo, por um ano, e eu vou fazer toda semana, eu vou ter um GFS semanal, guardado por 4 semanas, e depois eu tenho meus GFS mensais por 12 meses, por exemplo, na hora de mandar esses backups, os 14 primeiros dias eles vão estar locais, passou dos 14 dias, na próxima cadeia de backup fechada, ou seja, depois do próximo full, ele vai movendo os dados com mais de 14 dias direto para a nuvem. E aí, nesse aspecto, você tem sempre o ponto mais recente localmente, os pontos mais antigos na nuvem. Você pode marcar as duas opções. As duas opções significam que tudo que você tem recente vai para a nuvem, passou de 14 dias, só existe na nuvem. Então, isso permite você trabalhar tanto como um DR, tá? Então, se tiver realmente um desastre no seu data center, você tem uma segunda cópia off-site para garantir aquele 321 dos seus dados e ter de onde recuperar,
quanto você também poder fazer um arquivamento igual você faria para uma fita para longa retenção também do Vim, tá? Isso está disponível no Vim, está disponível nas versões 10 e 11, sem problema algum, você pode estar trabalhando com isso para fazer o envio. Mais que isso, agora na versão 11, a gente também trouxe o Archive Tier para diminuição de custos. Então, eu estou na Amazon, estou enviando para o Archive Tier da Amazon. Por padrão, ele vai colocar que um archive em apenas acima de 180 dias, ele vai ser enviado para a nuvem. Por quê? Dentro da nuvem, eu tenho backups. Quando a gente fala de Archive Tier, tem toda uma série de outra forma com que ele funciona. O Archive de nuvem, ele é um pouquinho diferente, ele permite que você realmente baixe bastante os custos de armazenamento, mas é importante você se preocupar a forma com que ele é gravado. O primeiro ponto é, eu tenho uma taxa de deletar backups antes de 180 dias, salvo engano. Depende do provedor de nuvem, mas vamos colocar 180 dias nesse meu exemplo aqui inicial. Se eu gravar um backup com 90 dias para a nuvem e deletar ele em menos de 90, eu pago pelos 180 dias de armazenamento. Eu pago pelos 90 de uso e mais 90 de multa por deletar antes. Então tem toda uma otimização que a Vim fez para realmente garantir que o seu backup vai para a nuvem, você não vai pagar nenhuma multa de deleção extra e que eventualmente pode ficar até mais caro do que um capacity tier. Mais que isso, o Vim tem toda uma otimização na hora de restaurar os dados. Então, preciso restaurar os dados, o Vim permite restaurar, por exemplo, um dado que está no capacity tier. Se tiver um pedaço desse bloco localmente, o Vim vai trazer só os blocos que faltam para ele restaurar, para garantir que eu vou ter o mínimo de custo de download e também o mínimo de uso de link para restaurar o seu dado o mais rápido possível, tá? Mas são algumas das funcionalidades que tem. Então, você pode, da mesma forma que eu já tenho, tá? Quando você vai criar um job de backup, no próprio job primário, você já pode setar sua retenção de GFS, e esse GFS pode ser movido para a nuvem desse jeito, tá? Então, pode ser uma estratégia para substituição de fitas. E aí, de novo, você pode garantir mutabilidade para garantir que nada pode excluir antes daquele período de mutabilidade ser esgotado, tá bom? Eu acho que, não sei se eu esclareci tua dúvida, se tiver, continua perguntando aqui se ficou algo não claro, tá bom? Bom, existem melhores práticas para NAS. Salvo engano, existe uma seção dedicada para NAS, onde ele vai se focar realmente como funciona, as limitações, melhores casos de uso, melhor forma de desenhar e como proteger. Eu recomendo que você dê uma olhada, salvo engano, foi o Rafael Benac que fez essa sessão, mas tem dentro da página do Vim. Então, se você olhar vim.com, tem uma parte lá que ele vai falar sobre learning, ele vai estar todos os webinars, tudo isso disponível. Depois desse e-mail, depois desse webinar, acho que vocês vão receber um e-mail depois com link para ele e as páginas de todos os webinars passados. Se quiser, vai ter o acesso lá. Eu acho que vai ser, porque é um tema um pouco mais extenso, eu acho que você pode valer um pouquinho mais para você entender os conceitos, a forma de como ele funciona e as melhores práticas nesse caso para recuperação. Bom, ambiente SAP HANA on Power Linux são suportados nos aviões já? Ainda não, tá? Então, excepcionalmente, o ambiente protegido de SAP HANA vai ser exclusivo para cargas em Linux em x86, tá? Então, qualquer distribuição em x86. Bom, eu não tenho como guardar o GFS local, desejo fazer o GFS na nuvem. Nesse sentido, a gente pode trabalhar justamente com aquela forma de cópia ou simplesmente só o... Opa, vou selecionar errado aqui. Só a forma de movimentação mesmo. Então, eu posso colocar, por exemplo, uma janela bem pequena local e eu colocar um move de 7 dias e aí junto trabalhar com recursos, por exemplo, como a Fast Clone, tá? Tanto o XFS quanto o Resilient File System, o REPS, para poder realmente garantir que você vai ter o mínimo de armazenamento local e logo na sequência ele já vai fazendo um offload diretamente para a nuvem, tá? Essa é uma opção para realmente garantir que você vai estar movendo esses backups para a nuvem, garantindo o mínimo de armazenamento local, tá? Que assim que tiver a cadeia encerrada, ele já começa a mover a cadeia anterior para a nuvem, garantindo realmente o máximo de economia de espaço localmente, tá bom? Se um cliente tiver um Smart Tier contratado e for utilizar com Vim, ele não irá funcionar. Bom, falando sobre Smart Tier para IBM Cloud Object Storage, tá? Não, a gente não vai fazer a utilização do Smart Tier dentro de Cloud Object Storage. Existe um white paper que foi criado em conjunto com a Vim, falando de backups on IBM. Tem 3 white papers, se eu não me engano. Backups de IBM Cloud, VMware na IBM Cloud, tem um falando sobre o IBM Cloud Object Storage e tem na própria página de melhores práticas do Vim. Quando você vai trabalhar com o IBM Cloud, então, é até uma dica, tá? Toda vez que você está na ferramenta, ficou na dúvida, você aperta F1, ele vai te mostrar exatamente naquela tela quais são as opções
para você poder fazer qualquer alteração, tá? Dentro da documentação aqui também vai estar disponível todas as limitações de IBM Cloud e de como configurar. Pode ser uma opção. Posso te mandar esse link também assim que a gente terminar esse webinar. Então, só para não correr o risco que eu vou esquecer, que não apareceu teu e-mail aqui para mim, me manda um e-mail, aquila.soares@vim.com, e eu te respondo com o link exatamente aos detalhes sobre a arquitetura de IBM Cloud Object Storage, tá bom? Bom, gravei o local do meu VMware arquivamento somente na nuvem a longo prazo. Rodrigo, então, realmente, nesse ponto, o arquivamento ele funcionaria dessa forma, tá? Eu teria que reduzir realmente o meu GFS, coloca a cadeia de move para um valor baixo, e aí ele vai movendo realmente essas cadeias anteriores para a nuvem, para realmente garantir que esse GFS está sendo gravado na nuvem. Seria a melhor realmente estratégia para poder fazer isso. Alguma melhoria no Share Backup? Ainda não, tá? Eu vou me conter aqui, porque a gente está falando de 11A, mas a gente está olhando, eu sei que tem diversas coisas que vocês andam pedindo. Eventualmente, quem sabe a gente faz depois um webinar falando sobre as melhorias futuras que a gente está pensando no Share Backup. Mas, por enquanto, o Share Backup continua da forma com que ele foi planejado, tá? Tem as melhorias já padrões que a gente fez, então, desde o Instant VM Recovery, que foi completamente refeito agora na versão 11, então está muito mais rápido a questão de validação, mas existem algumas coisas no futuro que a gente também está olhando. Para backup de VM Azure, é possível usar console on-premises? Sim, na verdade ele vai te jogar para console web exatamente na tela que você precisar, tá? Então, eu não tenho aqui nuvem. Deixa eu só logar aqui na minha console do meu ambiente de nuvem. Bom, o que vai acontecer? Uma vez que você tem todo o ambiente, você pode proteger de duas formas, via agentes ou via appliance nativo. Via appliance eu vou utilizar as APIs de nuvem. Como você vai estar trabalhando na nuvem? Eventualmente você pode casar a conexão do ambiente de backup com o ambiente da nuvem mesmo, ou até realmente os ambientes podem não falar, posso estar utilizando a solução standalone. Foi pensado na Vim sempre nessa estratégia, tá? Quando eu vou fazer alguma coisa mais específica, ele vai te jogar exatamente para a tela do wizard daquela ferramenta que você está protegendo. Então, do Nutanix, ele vai te jogar para o console do proxy Nutanix para você fazer exatamente naquele ponto o que você precisa alterar na console web. Na nuvem da mesma forma, tá? Então, por exemplo, eu preciso fazer o backup de uma carga em nuvem, Microsoft Azure, vou fazer o backup de uma VM, ele vai abrir meu navegador e vai me botar exatamente web page, exatamente na tela, já autenticado baseado no usuário, mas diretamente na tela para fazer a administração desse ambiente. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Uhum. Então, aqui a gente consegue realmente fazer. Ele vai me jogar diretamente para a console da nuvem, ele já vai estar logado com o meu usuário aqui de nuvem, e aí aqui eu posso realmente selecionar já quais são as máquinas, dar o nome da política, teste, webinar, e aí selecionar. Então ele vai mostrar todo o meu diretório, deixa eu selecionar tudo, qual a região que precisa ser protegida na nuvem, vou colocar, eu não vou colocar uma região, eu acho que é US Central e US East, é uma dessas duas aqui, que eu acho que eu tenho cargas aqui dentro do meu ambiente. E os recursos que vão ser protegidos. E aqui ele vai mostrar todos os recursos que estão na lista, ou eu posso selecionar realmente o que eu quero proteger, tá bom? Todos os recursos que estão naquela região, ou realmente só o que eu quero, ou baseado numa tag, ou numa subscription, ou num grupo de recursos, tá? Então são os próprios recursos da nuvem. Mas aí, toda vez que você vai fazer a proteção, ele vai te jogar exatamente na tela necessária para você poder fazer essa administração, tá bom? Bom, seguindo aqui, deixa eu verificar se tem mais alguma dúvida. Atualização do Vim 11 para o 11A pode ser feita diretamente? É necessário atualizar os patches? Necessário o reboot do Vim Server após a atualização? Qual cuidados devemos ter para essa atualização? Como, por exemplo, banco de dados, Vim, repositórios, credenciais, etc.
Eu já fiz algumas vezes essa atualização, tá? É uma atualização bem tranquila. Como toda atualização, recomendo que você entre. Lá no Help Center ele tem toda uma questão de before upgrade, ele vai te dar algumas recomendações do que você precisa fazer. Então, garantir que você tem realmente uma cópia das configurações do Vim, pra você não ter que recriar se eventualmente alguma coisa acontecer. Tem uma série de coisas lá que ele coloca antes de fazer o procedimento. No geral, como a release, a próxima, ele vai atualizar. Uma vez que ele atualizar, todos os serviços do Vim vão ser parados antes dele continuar a instalação. Existe uma ordem pelo qual deve atualizar. Então, se você tiver no ambiente, primeiro Vim One, depois Vim Enterprise Manager, por fim Vim Backup Replication. E aí, nesse sentido, depois que você fizer a atualização de todos esses componentes, quando o VBR subir, ele automaticamente, todos os componentes necessários vão ser atualizados, tá? Então, proxies, repositórios, enfim, ele vai automaticamente conectar. Se tiver qualquer update para esses componentes, ele vai atualizar, assim como se tiver para agentes. Lá naquele ciclo do próprio Protection Group, ele vai fazer o deployment dos agentes novos. Preciso de reboots? Depende, tá? Depende muito. A gente instala duas bibliotecas que podem exigir reboot dependendo do seu nível de Windows Update e da versão do seu Windows, tá? Tem uma atualização de .NET. .NET sempre exige um update, uma questão do próprio .NET. Já tive muitas implementações que realmente não precisei fazer update, porque ele já estava com o .NET atualizado, mas pode ser que o ambiente não tenha atualizado há bastante tempo, pode ser necessário um update. E tem uma atualização do C++ também, da Microsoft, que também pode exigir um update, tá? Depende da versão, se você está com Windows Update em dia ou não. Se não tiver, depois da atualização, ele vai te falar, na instalação do Vim Backup Replication, ele vai te pedir depois para fazer um reboot antes de continuar a própria instalação, tá? Aí, uma vez que dos pré-requisitos foram instalados, o Wizard vai continuar, ele vai instalar, vai para todos os serviços, vai instalar tudo normalmente e volta ao normal, tá bom? Sobre bancos, credenciais do gênero da 11 para 11A, não lembro de nenhuma alteração, não existe nada do gênero que é feito. Se você tiver na versão 10, dependendo de como estão configurados, pode ser necessário instalar, por exemplo, um plugin para RMAN. Você pode continuar usando a versão atual, mas é recomendado que depois que você tiver um tempo, você atualize esse plugin, bem como a questão de agente, né? Se você tiver algum agente, eles também vão ser atualizados. Se você ativou a opção de instalar os drivers CBT de um agente de uma versão passada e vai instalar a nova, provavelmente durante esse update ele vai pedir um reboot para poder instalar o novo driver, tá? Então, é só o tipo de coisa, por isso que eu sempre recomendo Help Center, Before Upgrade, dá uma olhada lá como é que está o ambiente, para garantir que você não vai ter nenhuma surpresa durante a atualização. Repositórios locais imutáveis em ambientes Windows. Por hora, eu não... Vamos lá. Por hora, eu não tenho nenhuma novidade sobre repositórios mutáveis para Windows. Eu uso recursos nativos do próprio Linux para fazer isso. No Linux eu não tenho nada, no Windows eu não tenho nada parecido para poder permitir realmente a mutabilidade com a mesma segurança que eu tenho em Linux. Não falando nunca, mas no momento isso está disponível somente para repositórios em Linux, tá? Ou também tudo que for gravado em nuvem, tá? S3 é o S3 compatible, tá bom? Onde você a estrutura do Azure? Quando você tem um ambiente realmente que está utilizando a Azure, você vai poder realmente adicionar o teu ambiente. Deixa eu adicionar aqui. Não, perdão. Você pode adicionar dentro do seu ambiente, deixa eu pegar aqui. Eu vou ter um manager de servers, eu vou adicionar um novo servidor gerenciado, e aqui ele vai aparecer todas as opções do que pode ser gerenciado pelo Vim. Então, primeiro eu vou fazer o meu deployment do meu Azure pelo Marketplace, ou para que eu possa realmente até fazer um deployment novo, a Vim Backup para Microsoft Azure. Mas imagina assim, fiz o deployment lá no Marketplace. Quero agora conectar isso na minha estrutura local para realmente todo mundo ser visível por um mesmo ponto. Eu venho aqui, conecto no Microsoft Azure, ele vai me passar um wizard para você conectar no appliance existente, ele vai pedir a conta, subscription, a máquina que ele está conectado, o tipo de conexão, se é direta, se você tem uma rede interna, enfim. Credenciais disso, o repositório que o Vim utiliza e vai aplicar. Uma vez que isso for aplicado, deixa eu pegar aqui esse que já está pronto. Uma vez que ele for aplicado, ele automaticamente vai fazer esse link dentro do ambiente, tá? Então, ele vai colocar qual é a máquina virtual que você está utilizando lá para isso, qual é o método de conexão, se é direto para uma rede privada, qual a credencial que ele vai utilizar realmente para esse ambiente, os repositórios que ele vai utilizar realmente para os dados, né? Todos os repositórios estão aqui. E, por fim, ele vai aplicar isso aqui, tá bom?
A credencial aqui, ela não é essa, tá? É só o chip que está setado assim, tá bom? Não fique em plain text, não. Mas é basicamente isso. Da mesma forma para a AWS, depois eu tenho que ver o que aconteceu com essa appliance da AWS, da mesma forma para o GCP, tá? Como é ambiente de demonstração, vira e mexe, alguma coisa acontece. Pode ser que alguma coisa alguém tenha derrubado, esteja fazendo alguma manutenção ou demonstração nesse ambiente especificamente, tá? Mas é basicamente isso para poder fazer essa integração. Melhorias foram implementadas no Vim Backup for AWS, foi o que eu comentei, então a gente tem suporte FS, você permitir, por exemplo, envio de cargas para Archive Tier, mas não em toda a lista, de novo, nem e até qualquer coisa. Existe um documento dentro da Vim que a gente sempre lança chamada What's New? What's New Vim Backup for AWS. Qualquer produto da Vim, ele vai ter esse What's New. Então, assim que a gente lançar, então, o Vim Backup for AWS foi lançado no dia 5 de outubro, a gente lançou na sequência o What's New. Esse aqui vai estar no fórum, mas eu tenho o mesmo documento também gerado por ele, mas eu tenho suporte a EFS, suporte a KMS para gerenciamento das chaves, então você não precisa mais gravar uma chave, você lembrar qual é essa chave, ela está gravada dentro do próprio KMS da Amazon, e suporte a S3 Archive, Deep Archive para os dados protegidos da AWS, tá bom? Bom, aqui tive algumas alterações, controle de acesso, enfim, algumas outras opções que foram adicionadas também na console e integração com a própria solução, tá? Então, tiveram alguns updates que tiveram. Sempre que você tiver qualquer dúvida, What's New e o produto da Vim, ele vai te colocar. Aqui acho que foi, mas se você entrar na primeira página, ele também vai colocar. Aqui ele vai te colocar dentro dos recursos o que está de novo aqui, ó, What's New. Tá em inglês, mas existe a mesma página em português, existe esse conteúdo traduzido também, tá bom? Com todas as atualizações aqui. De novo, qualquer produto da Vim, What's New, ele vai sempre te mostrar isso, tá bom? Bom, gente, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Para mim, acho que eu cheguei aqui no final das perguntas. A gente ainda deu um pouquinho de tempo, só falando um pouquinho de Vim, a questão de. Acho que vale a pena focar um pouquinho no Vim One. Então, aqueles alarmes que eu mencionei no Vim One, eles estão aqui, tá? De monitoramento, tanto de como é que está a imutabilidade e se teve qualquer alteração nas configurações de imutabilidade, ele está ativado. Se você quiser, você pode editar isso e colocar quais são as regras. Então, se qualquer período de mutabilidade mínimo tiver abaixo de tal período, ele automaticamente vai te gerar um warning. Se quiser, eu posso também gerar isso sobre um alerta, e a partir desse alerta eu posso criar algumas coisas. Isso é válido só para essa parte da estrutura de backup, para a estrutura toda. Eu quero notificar automaticamente alguém ou não. Então, você pode automaticamente notificar algum e-mail, domínio.com. E aí, se o estado for, por exemplo, um erro, ou seja, então eu tenho a imutabilidade configurada, ou eu tenho a imutabilidade abaixo de 14 dias, automaticamente manda um erro, que eu quero poder fazer, que eu quero ser notificado sobre isso, e até você pode definir algumas ações que você pode rodar um script, enfim, e executar baseado nisso, e até mesmo alterar e colocar qualquer knowledge base necessário aqui para que você saiba o que acontece e sobre o que ele se refere esse erro especificamente, tá bom? E a mesma forma que tudo que foi alterado. Quando você vai ver o seu ambiente de backup, por exemplo, eu vou ver meu bucket aqui na AWS. Eu tenho o meu bucket S3 configurado, ele está realmente trabalhando com a imutabilidade. Você vai ver aqui, olha, está com a imutabilidade configurada de 21 dias. Tenho criptografia habilitada, a classe não é frequente, a classe normal, e ele vai te dar os espaços mais ou menos quanto aqui, onde que ele está armazenado. Então, está tudo tranquilo aqui. Se eu for no S3 Glacier, ele já vai automaticamente me pular para o alarme e te mostrar, olha, eu tenho Glacier, Glacier suporta a imutabilidade não está configurada. Então, pode ser realmente uma questão desejada, ou pode ser realmente algo que precisa ser alterado para garantir que você tenha esses dados também protegidos aqui dentro também. Da mesma forma, o meu repositório on-premises, tá? O meu repositório Linux com imutabilidade, ele vai me dar um erro, assim como ele vai me dar uma visão completa do tipo de repositório e tudo que ele está realmente configurado aqui dentro do meu ambiente, tá bom? Bom, tem mais uma dúvida aqui, que é o que você sugere como alternativa para fazer um backup do config offsite?
É... Marcelo, você quer elaborar um pouquinho sobre a sua dúvida? Você diz as configurações do Vim, ou você diz realmente de um repositório, enfim. Deixo você falar um pouquinho mais sobre isso. Eu foco mais nesse ponto, tá? E aquilo que eu mencionei também do Nutanix, vou aproveitar aqui, então, da mesma forma que agora eu já posso restaurar diretamente por um Google Cloud, vou pegar aqui, por exemplo, um VMware. Se eu precisar restaurar a minha máquina, eu posso fazer um instant takeover e automaticamente atachar esse instant takeover dentro do meu HV. O vai fazer a conversão, vai subir esse ambiente dentro da Acropolis, tá bom? Da mesma forma, quando ele já suporta também Restore Entire VM, esse aqui é mais parecido com o Full VM Recovery, né? Que está disponível. Beleza. Falando do VM Offsite, tá? Aí a gente recomenda que realmente você tenha um configuration backup criado, gravado dentro de um equipamento offsite, ativa a criptografia para minimizar realmente o impacto. De verdade, dentro do Vim, eu só tenho essa casca aqui. Então, meus jobs, minhas configurações, o inventário que está conectado dentro da estrutura. O seu backup em si, ele está realmente gravado dentro do... E tudo que precisa para recuperar esse backup está dentro do próprio arquivo. Então, uma vez que você criar um novo Vim e fizer um rescan, você consegue recuperar todos esses dados tranquilamente. Então, isso garante que mesmo no cenário de desastre, você perder todos esses dados, você sempre vai dar com o rescan, você vai poder voltar, ele vai aparecer aqui importado, por exemplo, e você vai poder realmente voltar todos os seus dados para onde você quiser, sem nenhum problema, tá? Para minimizar realmente no cenário de desastre, qualquer coisa do gênero, a gente recomenda que você tenha um compartilhamento, uma máquina, alguma coisa fora do seu domínio de falha, então no outro site, no data center, alguma coisa externa, para você poder fazer essa cópia periódica. Adicionalmente, você pode fazer outras cópias usando aquele recurso de file copy, para poder fazer essas cópias adicionais em outros repositórios ou outros diretórios, para você garantir que você tem realmente de onde voltar se tiver um desastre, tá? Mas nesse aspecto a 11A não muda nada na forma de proteger o seu configuration backup ali, tá? Os arquivos de configuração do Vim, tá bom? Mas lembrando que isso, mesmo se isso acontecer, perdi, não impede a recuperação completa do teu ambiente, tá? Você continua podendo recuperar todos os seus dados normalmente sem ele. Hoje eu tenho várias licenças do Vim, um ano para cada empresa. Consigo fazer o merge das licenças? Consegue. Dentro do portal de suporte da Vim, my.vim.com, você consegue, vai lá aparecer todas as licenças, existe um administrador de licença, a gente chama isso dentro da Vim, e ele tem o poder de fazer um merge de todas as licenças. Então, se você tiver múltiplas licenças de Vim1, você só entra lá, você mesmo consegue entrar na console, selecionar todas as licenças de todas de cada empresa, por exemplo, ele vai gerar tudo dentro de um único pacotão e vai gerar um novo arquivo de licença para ti, tá? Essa é uma opção também que você pode gerar, da mesma forma que você pode fazer isso também para o Vim Backup Application, tá? Na verdade, o arquivo de licença é feito esse merge. Se ficou confuso, não tem permissão necessária, alguma coisa, fica aberto. Existe, quando você abre um chamado, existe três formas de abrir o chamado. A primeira é problema, a segunda é de licenciamento, acho que a terceira é dúvidas, tá? Então, você abre ali no tipo de licensing, você coloca que é licenciamento, e aí você descreve, para fazer o merge das licenças, e aí alguém também pode te ajudar. Então, você mesmo pode fazer isso, como você pode abrir um chamado para alguém poder te auxiliar com isso, tá bom? Bom, 10 minutinhos ainda. Alguém quer ver mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer que eu abra o microfone para perguntar alguma coisa, fazer algum comentário? Como é que vocês estão de tempo? Não? Tá. Mais uma pergunta aqui. O Vim faz backup do VMware e SXI Free. O VMware gratuito, né? Não. O Vim não faz backup de VMware SXI gratuito. Tá, deixa eu reformular isso. Sim, o Vim pode fazer VM do SX gratuito. Nesse sentido, eu tenho que instalar uma agente dentro de cada máquina virtual e eu deixo de tratar ela a nível de hypervisor e eu trato ela pelo próprio agente dentro de cada máquina virtual. Eu não faço via o próprio SXI. Por quê? Dentro do SXI eu tenho duas grandes limitações. Eu não, acho que a principal dela, eu não tenho acesso a APIs. Então, o vSphere APIs for Data Protection, que é um dos recursos que a gente utiliza para poder fazer a proteção do ambiente, junto com outras APIs que a gente também utiliza dentro do ambiente, elas são desativadas dentro dessa versão do SX.
Então, a versão gratuita do SX não permite integração a nível de hypervisor, mas eu ainda posso proteger essas cargas com agentes se fosse necessário. Tá? Aí, nesse sentido, eu preciso estar com licenciamento baseado em agentes ou baseado em VU, Vim Universal Licensing, para proteger todas as máquinas virtuais que eu quero proteger. Mas pode ser um caminho para você garantir. É importante que, como eu não tenho acesso às APIs, algumas opções não vão estar disponíveis. Acho que a mais famosa delas é o Instant VM Recover. Como eu não tenho acesso à API, eu não posso recuperar instantaneamente a máquina virtual. Mas seria uma opção para proteção desse ambiente, tá? Bom, opa, surgiram mais algumas dúvidas aqui. Vamos lá. Storage imutável é só na AWS? Não. Eu citei aqui a AWS porque eu tenho a AWS configurado aqui, mas eu tenho imutabilidade em. Acho que isso aqui é mais legal, olha. vim.com/ready. Acho que é esse aqui. Não, vim ready. Então, se você jogar Vim Ready no Google, é esse link aqui, ele vai te mostrar tudo que é compatível e integrado com o Vim. Imutabilidade, tudo que for compatível com imutabilidade vai estar aqui. Vim Ready, Object Immutability. Eu não tenho mutabilidade por Linux porque o requisito é bem tranquilo. Tá? Basicamente, eu preciso de uma máquina Linux mais recente, preferencialmente o File System XFS. Uma vez que você configura a máquina corretamente, existe até um paper. Se você colocar Vim Imutabilidade Paper, ele vai te mostrar quais são as melhores práticas para garantir a imutabilidade do repositório Linux local. Quando eu falo de Object Storage, eu preciso que seja um Object Storage baseado em S3, compatível com a API de Object Lock. A Amazon tem essa API, mas se você olhar, então vou colocar aqui, VimReady, Object com imutabilidade, todos esses players suportam. Amazon, Cloudian, Blackbase, Datacore, DMC, Itachi, Minayo, NetApp, Nutanix, Quantum, Restore, Scality, Seagate, SoftIron, Stonefly, SUSE, com aquele Enterprise Storage deles, né? Wasabi e Azadara. Tá? Então, qualquer um desses players também suportam imutabilidade, a gente consegue trabalhar aí sem problema nenhum. Então, dessa lista, tenho diversos clientes que estão utilizando algumas dessas soluções com imutabilidade e funcionando muito bem, e não necessariamente Amazon S3, tá? Existe uma previsão que a própria Microsoft suporta, ela não suporta essa API de Object Storage, mas ela vai suportar algo muito parecido com isso agora, no Q4 ou no Q1, a gente está dependendo da Microsoft lançar realmente publicamente essa funcionalidade, e vai permitir também em Azure suportar isso, tá bom? Quando faz o merge de licença, como fica a junção do prazo de suporte? Maxon, eu vou pedir para você mandar um e-mail para a gente analisar o teu caso mais próximo, só para entender tua dúvida mesmo, tá? Você continua, quando você faz o merge de licença, você faz uma merge do arquivo, tá? Os seus contratos continuam separados, tudo dentro da Vim continua separado, tá? Então a gente tem, você entende que são prazos separados e coisas do gênero, a gente vai proteger realmente o que você tem sem problema nenhum. Eventualmente, quando você faz o merge, a única coisa que ele junta é os arquivos para dentro da console e aparecer tudo como uma coisa só, tá bom? Quando você faz a atualização da versão, é necessário fazer algum backup de configuração? Não é obrigatório, mas é altamente recomendado. Nunca tive um problema durante a atualização, mas vai que você seja o. Eu vou até bater na madeira aqui, que vai que hoje acontece, né, de fazer alguma coisa e de repente ter algum problema. Estou na Vim há 2 anos e meio, de verdade, diversas atualizações, coisas do gênero, nunca tive algum problema que eu preciso voltar. A recomendação que você tenha e faça um backup na versão anterior é que durante o upgrade, o Vim vai atualizar todo o banco dele para a versão 11. Vai que acontece que, por exemplo, e aí acho que pode ser o caso mais válido para isso. Se atualizou, descobriu que a versão do Red Hat não é mais oficialmente suportada pelo Vim, ou, sei lá, alguma coisa não é suportada. Por exemplo, você está usando 9.5, update 4, foi para 11. Eventualmente, acho que VMware SX5 não é mais suportada na versão 11, só o 5.5 em diante. Então, por exemplo, estou no SX5 ainda, perdi o suporte a isso. Quero voltar agora para voltar realmente à versão anterior, enquanto eu não faço o update do meu VMware, da versão 5 para 5.5, enfim, 6, 7, enfim. Nesse sentido, o backup é importante para você garantir que você pode fazer o rollback da instalação para realmente a versão 9.5 ou a versão que você estava antes, se alguma coisa acontecer, tá? Mas é muito mais nesse aspecto que é garantir. Então, eu recomendo sempre que possível, vai lá, clica. É simples, backup now, ele vai fazer, ele vai gravar, são alguns megas geralmente, não é um arquivo grande, chega a 100 megas a maioria dos casos, e aí você consegue fazer realmente o backup do upgrade sem maiores preocupações, tá? Se acontecer alguma coisa, você pode voltar para a versão anterior sem nenhum drama. Bom, última dúvida aqui.
Se um cliente desejar fazer uma replicação na nuvem do backup, ele precisa contratar subscrição para a nuvem ou basta o ambiente on-premises? Ah, essa é uma dúvida que geralmente a gente escuta aqui. O licenciamento da Vim é baseado no que você protege, tá? Então, se eu estou protegendo o meu ambiente on-premises, você tem que licenciar o ambiente on-premises. Ponto. Estou replicando para 10 nuvens. Você não precisa licenciar nada do lado do Vim para essas 10 nuvens. Estou licenciando, estou protegendo diversos ambientes, enfim, estou fazendo uma réplica para o site de DR. Eu preciso licenciar o 7DR? Não, você está replicando da origem para um destino, tá? Então, o licenciamento do Vim é realmente no que você está protegendo, tá? Então, você só precisa proteger a origem do dado, tá bom? É... Tá bom, eu tenho uma última dúvida aqui, uma dúvida sobre backup SQL. Davi, a gente acho que está um pouquinho mais depois do tempo. Eu vou te pedir o seguinte aspecto. Tu pode me mandar um e-mail, acla.soares@vim.com? Vou até voltar aqui para o slide principal que tem o meu contato, acla.soares@vim.com, Acla com dois L's. E que eu sei que é um nome estranho, gente. Depois a gente, se quiser, a gente toma um café, toma um chopp, enfim, a gente conta mais sobre essa história. Mas assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer outro ponto, não quis perguntar aqui agora, enfim, fica à vontade, me manda um e-mail aqui, eu prometo para vocês todos que eu vou responder o mais breve possível, tá? Não sei se eu consigo responder todos hoje, dependendo da quantidade que tiver, mas surgiu alguma dúvida, fica à vontade para mandar aqui, eu vou ajudar vocês com o maior prazer, tá bom? É... Muito obrigado, senhores. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui à disposição. Desejo a todos uma ótima semana, né? Agora que a gente está todo mundo animado, segunda foi feriado, então foi divertido. Tá todo mundo com um dia menos na semana, ou um dia mais para descansar, enfim. Mas muito obrigado realmente a todo mundo pelo tempo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, não ficou claro, assistiu depois o replay, enfim, fica à vontade, me manda um e-mail aqui que eu vou responder com o maior prazer, tá bom, gente? Forte abraço, até mais. Tchau, tchau.